Como, por exemplo, o homem da mão mirrada, né, que tinha uma mão atrofiada. O homem talvez estava até acompanhando Jesus para ver para onde Jesus ia, para receber a cura. E quando viu Jesus entrar dentro da sinagoga, talvez ele parou e pensou: opa, ali não posso entrar porque eu sou considerado impuro, porque eu tenho uma deficiência, então não posso. Então a Bíblia diz que Jesus estava numa sinagoga ensinando. Quando ele estava, aquele homem avistou aquele homem com a mão atrofiada e chamou aquele homem até a frente: vem até aqui você. Aí não, ali estava confundindo os eruditos da época, os estudiosos da época. Disse: não pode acontecer uma coisa dessa, não pode, você está quebrando a nossa tradição, não vem aqui até a frente. Aí ele diz: estenda os seus braços. E naquele homem com a mãozinha atrofiada, né, estendeu os braços, e os braços voltaram a ficar perfeitamente. Aí começaram ali a criticar Jesus: quem é esse homem aí? Só pode estar com um demoniado, né, com o espírito Beelzebul, para fazer essas coisas. Aí outros já procuravam entre si: não, ele está quebrando nossa tradição. Porque essas pessoas aí são pessoas amaldiçoadas, nasceram com a maldição. Aí Jesus, conhecendo o coração deles, não precisava eles falar para Jesus saber, nem precisa nós falar, já entende, nós muito antes, né, do que nós pensamos. Ele já conhece o que nós vamos falar, porque ele conhece o nosso entendimento, no que nós pensamos, porque ele é onisciente, sabe tudo. Aí ele diz: por que razoais vós em vossos corações? Então, se vocês aqui estão questionando este homem que eu chamei para adentrar sobre a sinagoga e curar, então, se porventura vocês têm um animal, né, vocês têm um animal, uma ovelha, então quer dizer que se essa ovelha, esse animal cair dentro de um buraco, vocês não vão tirar no dia de sábado, porque não pode trabalhar? Aí já calaram a boca aí dos homens eruditos, dos conhecedores da verdade da época, porque Jesus ele rebatia os críticos, né, de forma sábia, que não feria ninguém. As pessoas se constrangiam pelo fato de elas não conhecer o que elas estavam falando e se precipitavam no que eles falavam. E é interessante nós observar que não tem nada melhor, irmãos, nada melhor de nós rebater o ignorante do que concordando com ele. Mas o ignorante não no sentido de conhecer a palavra, ou seja, o ignorante no sentido de ter uma atitude, né, grossa, bruto, né, como a gente diz, não é isso. Uma pessoa ignorante a respeito do conhecimento da verdade. Às vezes nós precisamos até sentar com ele e concordar. Porque meu pai disse isso, meu Santo Antônio, é verdade, né? É verdade. Não, deixa aqui meu Santo Antônio, deixa aqui, nós temos que concordar às vezes. Por que é melhor nós concordar? Porque quando nós for falar de Jesus, essa pessoa não vai ter argumento para dizer: não quero ouvir falar sobre o teu Jesus. Agora, quando nós vamos confrontar com as pessoas sobre o que elas pensam, o que elas acham, sobre o pecado que elas praticam, aí nós vamos confrontar, nós vamos arrumar uma inimizade muito grande. Por isso que às vezes nós temos dificuldade para falar de Jesus. Porque quando nós vamos, em vez de nós falar de Jesus, ou seja, ouvimos primeiramente as pessoas acerca do que elas pensam, nós já queremos aplicar a palavra e achamos que elas são obrigadas a nos ouvir. E não, Jesus ele agia com muita sabedoria. E ele disse para aqueles homens: então, quer dizer que se cair uma ovelha dentro de um buraco, em um poço, vocês não vão tirar, porque no dia de sábado vão deixar morrer lá? Então, eu vim para cá, não foi nada mais, nada menos do que para salvar o pecador, aliás, o homem pecador. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pessoas doentes. O médico não vem para os sãos, o médico é para os doentes. E eu não vim chamar justo, eu vim chamar o pecador ao arrependimento. Então o que é melhor, deixar esse homem doente ou eu curar? Pronto. Aí ninguém não disseram nada com Jesus. Jesus entra aqui na sinagoga, sai da sinagoga e vai até a casa de quem? Da sogra de Pedro. Então Pedro não era, como muitos pensam, né? Digamos assim, ele era celibato, né? Celibatário, né? Quer dizer, que não podia casar. Não, Pedro aqui era casado. Ele não é aqui de maneira alguma alguém solteiro para assumir a frente de uma igreja, não. Ele era casado. Quando Jesus entrou, juntamente com quem diz aqui o versículo, Simão, ou seja, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E quem estava lá, enferma? A sogra de Pedro.
rapidinho aqui com relação ao raciocínio, já concluí. Eu estava analisando assim, estudando sobre a febre. A febre, a medicina diz que é consequência de alguma infecção, né? Aí vem da baixa me ajuda aí, irmãos. Umidade. Imunidade. Pronto. É isso aí. Saiu. Imunidade. Exatamente. São consequências disso. E a pessoa com baixa imunidade, ela fica vulnerável às doenças, principalmente gripais. E consequentemente vem a febre, aquela beleza do corpo, aquela dor, os ossos se estica, né? Teve o último culto que eu peguei ali, cheio de tremia. Não foi, irmão Ivar? Eu tive dificuldade para pegar o macete da mensagem, uns 10 minutos a 15 minutos para poder entrar na mensagem. Eu ficava só ali, me esticando ali. O Simão, eu acho que nem percebia isso. Aí depois eu falei, irmão Ivar, estou só em pé, né? Febre. Por quê, irmãos? A febre, ela não é algo normal. Veja bem, raciocina comigo. O frio. Quando a pessoa está com frio, o que é que ele vai fazer? Ele vai caçar, encontrar alguma coisa para se aquecer. Nós achamos que quem vai nos aquecer é a veste que nós vamos vestir. Não é verdade? Ah, não, vou vestir aquela camisa de frio, né, para barrar essa. Não. É a temperatura do nosso próprio corpo que aquece, não é a roupa. Não é a roupa. Então a febre, ela é autoprojetada, mas quando ela não tem de maneira alguma, o frio é o aquecimento natural do corpo é uma coisa, e a febre é algo que não tem explicação até hoje. Então se considera assim uma doença espiritual. Para a medicina é consequência de uma infecção, de alguma coisa relacionada a isso, mas ela é uma doença espiritual, porque o corpo não pode, de hipótese alguma, receber uma sobrecarga de temperatura acima, como nós às vezes pegamos uma febre de 40 graus, por exemplo. Tem pessoas que 40 graus delira, tem pessoas que dá até convulsão, não é verdade? Então, porque uma temperatura de 40 graus, irmãos, é muita temperatura. Não tem como, assim, cientificamente comprovar que o nosso corpo ela pode produzir, cientificamente falando, uma temperatura a esse ponto. 40 graus de temperatura é muita coisa. Aleluia. Então não é uma doença de maneira alguma natural. Então estava doente a sogra de Pedro. Interessante é que Jesus chegou lá. Eu estava falando esse dia para os irmãos, quando Jesus fazia milagres, os apóstolos faziam milagres, eles não faziam 15, 30 minutos de oração. Nós temos esse hábito de orar dessa forma por um enfermo, não é verdade? Mas se nós for lá para Marcos capítulo 16, versículo 15, nós vamos ver Jesus mandando ir pregar o evangelho. Aí ele diz lá no versículo seguinte, diz, e os sinais seguirão aos que creem, né? Então, se eu sou crente em Jesus, acredito em Jesus, creio nele, creio na salvação, automaticamente os dons, os dons estão me seguindo. Então eu tenho a autoridade da parte de Deus para chegar no enfermo e dizer, sai a enfermidade vai ter retirada, sai demônio, ele sai, porque os dons espirituais seguirão aos que creem. Então Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, tomou ela pela mão e levantou, e a Bíblia diz o quê? Que ela foi curada, e logo passou o quê? A servir. E é interessante que traziam para ele muitas pessoas doentes, muitas pessoas endemoniadas, e ali a Bíblia diz que eram por ele curadas. No versículo 31 diz que ele tomou pela mão, levantou imediatamente, e a febre deixou. Não teve esse negócio de Jesus fazer uma oração, porque, pastor, mas Jesus é Deus. Não, Jesus era homem também. Aqui Jesus era homem. Jesus aqui ele era homem, sujeito aos mesmos pecados que nós, porém ele não foi se achar o pecado nele. Mas Jesus era sujeito, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu dor. Jesus sofreu todos os sofrimentos que nós possamos imaginar. Quem sabe lá a Bíblia diz, não diz, mas quem sabe lá Jesus não chegou a algum ponto de adoecer. Claro, e a Bíblia fala que quando diz que ele se esgotou, cansou, seu corpo estava pedindo descanso, que ele preferiu ir lá no meio do mar.
é porque automaticamente o seu corpo estava debilitado. Então ele precisava, como homem também, de desfrutar, de provar as mesmas coisas. Paulo disse lá em Filipenses, que foi preciso descer as regiões mais baixas da terra, para provar a sua humanidade. Ou seja, Jesus aqui ele era homem, não era um momento ainda manifesto como Deus, mas aqui ele estava exatamente dando exemplo para os seus discípulos, para os seus seguidores, acerca da autoridade de curar e de libertar. E ele só fez tomar pela mão, e ali diz o versículo 31, que a febre deixou e a mulher passou a servir. Então, irmãos, às vezes não é que nós erramos com isso, não quero dizer isso, não quero causar polêmica, entendam bem. A oração ela é fundamental, é importante. Mas se lá em Marcos 16 diz que os sinais seguirão aos que creem, então, em relação à cura, nós temos a autoridade de Deus simplesmente para dizer: em nome de Jesus, sai a enfermidade, porque é no nome dele. Então, quando às vezes nós oramos, fazemos aquele sermão tal de oração, 15 minutos, sai em nome de Jesus, enfermidade, sai isso, sai aquilo outro e tal, às vezes nós estamos provando que nós não temos ainda, não caiu a ficha ainda, como diz o ditado popular, de que os sinais estão conosco. Então, nós temos que ter autoridade, simplesmente para dizer: quem está enfermo aqui, aí levantar a mão, está enfermo, seja curado em nome de Jesus. Você aí, paralítico, levanta da cadeira de roda e anda. Está vendo? É assim, porque a Bíblia diz que sinais seguirão os que creem. Então, se segue aos que creem, não precisa eu orar. A oração é um alimento para fortalecer a minha alma, é uma preparação para mim. Então eu tenho que orar, pedir até mesmo para ajudar meu irmão. Ah, pastor, eu estou precisando de oração. Vamos orar. Eu preciso de fortalecimento. Vamos orar, vamos fazer campanha. Vamos jejuar. Mas quando se trata de cura, de libertação, chegou na casa de alguém, você tem a autoridade de Deus para dizer: levanta da cadeira e anda. Quando Pedro estava indo para João, estava indo para o templo orar, quem estava na porta do templo lá? Era um homem coxo dos dois pés, pedindo o quê? Esmola. Aí Pedro foi fazer uma oração, não foi? Não? Não foi oração não. Olha aí, está vendo aí? Já é muito simples entender. Viu aí? Então o que acontece? Ele chegou e disse para aquele paralítico, ou seja, o paralítico disse, pediu esmola e disse: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te sobre os teus pés e anda. Isso não foi oração, isso foi a autoridade. Então o crente ele tem a autoridade de Deus para ordenar. A oração é para você dizer: Deus, me fortaleça, me dê graça para me sustentar diante das diversidades, diante das lutas. Senhor, abençoa, meu Deus, a tua igreja, os irmãos, fortaleça. É para isso. E até mesmo, claro, se tiver alguma pessoa curada, Senhor, vai lá, visita e cura. Né? Mas se você tiver acesso àquela pessoa, tu está doente, fulano? Estou doente. Ah, não, rapaz. Tu está sadio, levanta aí da cama. Não, tu não coma, não, levanta. Aleluia. Mas nós acostumamos as pessoas a acreditar que para ela ser curada precisa de oração. Não é verdade? Então as pessoas acreditam se receber oração primeiramente. Mas Pedro e João disse lá para aquele posto: levanta sobre os teus pés, não tem um prato, também não tem um ouro para te dar. Nós não temos nada disso. Mas o que nós temos, isso nós vamos te dar. Levanta sobre os teus pés e anda. Então, se você tem Jesus, se você tem Deus na tua vida, se você tem convicção no Deus que você serve, você basta com uma palavra só e a pessoa pode ser curada, se liberta. Então levaram para ele várias pessoas enfermas e doentes, e ali era curado. E a Bíblia diz que todo mundo ajuntava, no versículo 33, aí a toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios. Outra coisa, sabe por que Jesus não entrevistava demônio? Porque o diabo é mentiroso. João 8,44 diz que o diabo é mentiroso e pai da
Mentira. Mentira. Lá na primeira carta de João diz que ele é mentiroso, não se firma na verdade. E às vezes, para as pessoas acreditar que é um demônio, tem que perguntar: de onde tu veio? Eu vim lá da casa do fulano. Aí, tá vendo? Tá vendo? Tá trazendo milagre. Demônio, tu faz o quê? Não, eu faço isso. Aí as pessoas, aí tá vendo? Tá isso aqui, ó. Tu veio, como tu veio da vida de fulano? Vai estar vendo um copo d'água. Ah, foi? Aí, tu tá vendo um copo d'água, não. Aí eu marquei beber mais água. Porque tudo que o diabo fala, as pessoas acreditam. E a Bíblia diz que o diabo é mentiroso. É verdade. Então nós não temos que questionar o diabo, o demoniado, não. Né? Não temos que questionar, saber que ele veio, que mandou. Não, irmãos. Ah, pastor, tem uma pessoa endemoniada por lá. Então vai lá, o endemoniado está lá distribuindo, quebrando tudo, vai lá, chega lá. Em nome de Jesus, sai desse corpo. Em nome de Jesus, sai dele. Em nome de Jesus, sai desse corpo. E a pessoa sai e liberta. E Jesus não interrogava, porque Jesus sabia quem era o diabo. E o diabo sabia quem era Jesus. Então Jesus ia interrogar Satanás por quê? Muito pelo contrário, quando o diabo via Jesus, os demônios, eles faziam, era dizer para Jesus: que tenho nós contigo, Senhor. Né? De longe, Jesus não dizia nem nada. Aquele jovem lunático que estava lá, o pai chega a Filipe e diz: Senhor, eu está realmente endemoniado. Quando ataca, cai na água, cai no fogo, e é um vira-volta medonho, vai lá para ver se cura ele. Vai levar o Jesus até na casa dele. Quando chegou lá, o demônio não foi presente Jesus dizer: sai desse corpo. Não, ele logo se distribuiu. Jesus disse: sai em nome de Jesus. Quando Jairo chegou para Jesus e disse lá: Senhor, basta uma palavra, minha filha é curada. Ele vai, quando chegar lá, minha filha está curada. Não foi preciso nem dizer: ó, está curada em nome de Jesus. Não, ou seja, está curada. Não, vai, pois quando chegar lá, tua filha já está curada. Aleluia. Jesus fazia tanta coisa, né? Quando chegou lá, estava sentado, como diz o ditado popular, né? Pegando bandeca, né? De boa, sã, salva, com saúde. Aleluia. Aleluia. Jesus, irmãos, é o nosso maior exemplo de cura e de libertação. É verdade. Jesus é o nosso maior exemplo. É claro que nós não podemos sair de todo jeito por aí. No versículo 38, que nós já concluí, diz: e ele disse: vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue, porque para isso vim. Versículo 39, e pregavam nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. É claro que nós precisamos ser preparados, estar preparados. Mas, como eu digo, preparado nós temos que, primeiramente, vamos evangelizar, vamos com o propósito de ganhar almas. Você tem um chamado para fazer missões, para evangelizar, então ore, busque aperfeiçoamento desse ministério. E sempre antes de sair, coloque na sua mente que lá você vai encontrar vários desafios. Você vai encontrar gente ignorante, você vai encontrar demoniado, você vai encontrar gente de todo tipo. Então a oração é para exatamente te dar o fortalecimento e a sabedoria necessária para você enfrentar tudo isso. Você vai chegar em lugares que muitas das vezes vai bater na porta, quando chegar lá o demônio já cai no chão. Então não vá perder tempo conversando com o diabo não, porque ele gosta de distrair as pessoas, né? Falar: em nome de Jesus, sai desse corpo, pronto, seja liberto. Em nome de Jesus, só isso. Porque os sinais seguirão aos que creem. Então não precisa, às vezes eu fico até comento com os irmãos lá na minha congregação, de irmãos, não peça os dons. Não peça os dons. Peça o aperfeiçoamento dos dons na tua vida, porque a Bíblia diz que os dons seguirão aos quê? Então, se você crê, então não precisa você pedir. Porque automaticamente os dons já estão te seguindo. Primeiro dom que você recebe é o dom da salvação. Consequentemente, 1 Coríntios 1,7 diz: a igreja de Corinto era uma igreja muito abençoada a respeito dos dons, mas era uma igreja toda desorganizada. Existia tanta cambalacho feio lá dentro, mas os dons, porque os dons não são métodos de salvação. Tem isso para nós entender. Que muitas das vezes nós queremos elevar o nível espiritual das pessoas pelo dom que ela tem, que Deus usa ela. Não, irmãos. Os dons não é sinal de salvação. Os dons é um ato de fé.
Por que é que os carismáticos pregam, oram por cura e são curados? Porque não é salvação. Por que é que os padres expulsam demônio? Porque não é salvação. Dom não é salvação. É um aperfeiçoamento para o ministério cristão. O que salva é a nossa fé em Cristo Jesus e o nosso arrependimento de pecado. Então, o que acontece? Então não é necessário, hipótese alguma. E eu sempre digo para os irmãos, não precisa, irmão, porque Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios 1,7, ele diz que nenhum dom vos falte, mas que espera a manifestação do Espírito Santo. Então é bom quando o Espírito Santo está ali, ó, fazendo um movimento, que você diz a Deus, é Deus purinho, é Deus real ali. Você vê tantas coisas acontecerem, você vai ver pessoas falando línguas estranhas, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, você vai ver salvação de almas. Quando você vê salvação de almas, irmãos, aí você tem certeza que o verdadeiro avivamento chegou. Aleluia! O verdadeiro avivamento não era pular, não era falar em mistério, como diz o ditado, não era fazer aquele rebuliço. É bom, é importante, é agradável, edifica nós. Mas o verdadeiro avivamento, desde os princípios bíblicos até o dia de Jesus, era quando uma alma se convertia. Às vezes ninguém nem fala línguas, mas Deus salva. Então o verdadeiro avivamento chegou, porque Jesus disse, olha, há uma festa muito grande no céu, por um pecador que se arrepende. E Jesus pregava a palavra. Antes de Jesus ministrar as curas, Jesus primeiramente faz o quê? Pregava. Porque é pela fé, pela palavra que a cura vem, que os milagres vêm. Então diz o versículo para nós concluir. E ele disse, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Pregava, olha só, não diz, não pode ser alguma que Jesus orava, ou seja, Jesus curava. Que Jesus libertava, diz que ele pregava, ele disse que ele veio para curar? Não, ele veio para pregar e consequentemente curar. Ou seja, não é a cura que vem primeiro, é a pregação que vem primeiro, que é a pregação que faz a verdadeira cura na alma do homem. É a palavra de Deus que faz a verdadeira cura na alma do homem. Então, por isso, irmãos, Aleluia. e eu não sou aquele avivalista. Deus usa cada um conforme quer. Mas também não quer dizer que quando Deus me toma, eu também não salgo por aí dando os pulos. Porque, aleluia, eu creio nisso. Mas primeiramente eu creio que a manifestação de Deus vem por meio da palavra. Amém? Aleluia! Meus irmãos, passemos um pouquinho. Mas hoje é domingo, eu sei que os irmãos têm seus afazeres. Nossa, sábado. É verdade, sábado, é verdade. Sábado, é verdade. Muito bem, irmã Fernanda. Vamos ouvir a irmã Fernanda louvar o Senhor e com o hino dela vamos escolher os dízimos e ofertas e, consequentemente, vamos terminar o trabalho no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar 370. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Senhor, dá-me asas de irão, por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu Glória a Deus. coração, Aleluia. que